Bem, boa tarde a todos. Obrigado por terem feito essa mudança de colocação. Eu queria só, muito rapidamente, agradecer naturalmente a presença do Dr. Tavares, do Palmares, agradecer à Vera também, que é a nossa parceira neste encontro dos escritores, e agradecer à escola, aos professores, ao Conselho Executivo e a vós por terem vindo. E desejar-vos que retirem o melhor conseguirem, que puderem, desta aprendizagem que esta conversa entre eles vos vai dar. Não é? Vocês que são da era da tecnologia, da era do virtual, também é muito importante perceber que os escritores nos vão dando mundos e que nós temos que saber explorar por esses mundos a que vamos tendo acesso. E, portanto, basicamente, deixar-vos com a conversa, pedir-vos também que estejam completamente à vontade para fazerem as perguntas que entenderem por bem. Não tenham vergonha, muitas vezes inibe as partes muito boas de nós e também coisas que o escritor Gonçalo Tavares vos poderá dar. Se não as fizerem, ficarão para sempre na dúvida da resposta que poderiam vir a ter. Portanto, alertar-vos para isso, para a importância de colocar, de se autossuperar. Isso é uma coisa difícil que nós temos muitas vezes de fazer, que é conseguirmos combater os nossos medos e ir para além deles. Muito obrigada a todos e boa conversa. Não se esqueçam, estamos a contar para as nossas perguntas. Vai sentar e botar. Não, é igual. Ora, boa tarde então a todos. Eu, completando as palavras da doutora Cláudia, queria dizer-vos que, de facto, a ideia é termos mesmo uma conversa, não a dois, mas a todos. Portanto, estejam à vontade para intervir, não tem que ser das perguntas, se acharem que algum comentário do Gonçalo é pertinente para a vossa intervenção, estejamos à vontade. A verdade é que os membros do Gonçalo não fazem parte dos programas escolares, não é? E poderá haver um desconhecimento da própria obra, mas o objetivo é esse, não é? Descobrir novos livros, descobrir novos autores, para irmos alargando os nossos conhecimentos. Mas, apesar disso, apesar do descobrir o Gonçalo não ter os seus livros nos programas escolares português, há pontos que podem ser aproveitados. As perguntas no Brasil, que é muito curioso. Para uma análise do país. Sim, eu tenho várias programas escolares. O Brasil puxa muitos os autores portugueses. Sim. Então dizia eu que há pontos na obra do Gonçalo que podem ser estabelecidos com algumas obras que vocês estudam na escola. Uma delas é, obrigatoriamente, os Lusíadas, que estudaram no Dorma. Vocês são do 12º? Vocês são do 12º. Portanto, alguns passaram pelos Lusíadas o ano passado, este ano novamente. Os 12º já, se calhar, já estão um bocadinho esquecidos, mas têm de relembrar em breve ao exame. E há uma obra do Gonçalo chamada uma Viagem à Índia, que é, digamos assim, a epopeia do século XXI, a epopeia portuguesa do século XXI, é considerada a epopeia portuguesa do século XXI. Eu começava por perguntar ao Gonçalo o que é que pode desvendar a estes alunos dos pontos em comum, dos pontos de contacto, das diferenças entre os Lusíadas e uma Viagem à Índia. Sem desvendar muito, mas temos que os obrigar entre aspas, a ler uma Viagem à Índia. Bem, antes de mais agradecer o convite, é como prazer estou aqui na terceira e espero voltar, bastante esse espaço. E, bem, era só agradecer a presença dos alunos. Pois, se vocês leram, os Lusíadas realmente têm uma certa tradição até em termos de poesia clássica e quando é apresentada a ideia da viagem ainda ser paralela pode assustar, parecer que é também muito clássico. Não é uma epopeia do século XXI no sentido precisamente que é um protagonista que sai de Lisboa e que faz um trajeto também para a Índia. O que eu fiz foi seguir exatamente a estrutura dos Lusíadas, os 10 cantos, eu chamei fragmentos, mas segui, sei lá, no primeiro canto estão 104 nos Lusíadas, no Viagem à Índia também estão. Quando há uma tempestade nos Lusíadas, há uma tempestade no Viagem à Índia,
quando há, por exemplo, um combate, uma batalha em Lusíadas, há um assalto da viagem à Índia, foi muito uma passagem para o século XXI e para acontecimentos menores, ou seja, já não é a ideia de uma aventura grandiosa de um país, mas é apenas uma personagem que até se percebe depois que é um criminoso. Faz mal falar sobre isso. De alguma maneira está a fugir do rio e quer encontrar uma espécie de sábio indiano espiritual da sua vida, digamos, interior. É um bocado uma viagem do Ocidente para o Oriente. Eu estive há poucos meses na Índia, verdadeiramente, e realmente há uma forma de pensar que é um pouco diferente da nossa ocidental. Mas numa viagem à Índia ele chega lá e depois percebe que afinal aquele mestre, aquele sábio oriental, afinal é tão materialista como ele, acaba por roubá-lo, o sábio vai roubá-lo, vai enganá-lo, etc. E portanto é também muito sobre esta desilusão do Oriente. Nós pensamos que o Oriente nos vai dar espiritualidade, percebemos que não é bem isso. E, portanto, segue mesmo a estrutura dos Lusíadas, mas sempre com a ideia de, no século XXI, já não há aqueles grandes heróis, são homens normais, que são assaltados, que se apaixonam em Paris, enfim. Depois a própria trajeto é um trajeto pela Europa, Paris, Londres, é um pouco diferente. Mas sim, fiquei muito contente da forma como foi recebido, porque realmente é um bocado louco, porque ao mesmo tempo é pegar mesmo nos Lusíadas de frente, respeitando muito os Lusíadas, mas fazendo uma coisa muito diferente. Então acho que não há heróis no século XXI? Não, acho que os heróis do século XXI já não são os mesmos que eram antigamente. Antigamente os heróis eram muito, os heróis clássicos eram quase escolhidos pelos deuses, pelo acaso, não é? E hoje ser herói muitas vezes é quase, claro que às vezes depende das circunstâncias, de repente podia agora acontecer qualquer coisa e de repente alguém se poderia revelar uma situação trágica ou de urgência do herói, mas normalmente hoje no século XXI os heróis muitas vezes decidem ser heróis. Por exemplo, quando alguém sabe que há um grupo de crianças na Síria que precisa de ajuda e sai de Lisboa para ir ajudar essas pessoas, de alguma maneira está a decidir ser herói. É já uma decisão quase individual, mais consciente. Hoje nós sabemos, ou seja, há sítios por onde nós podemos ir e ao irmos estamos a tornar-nos heróis. Não é? Isso infelizmente até com as guerras que existem. Eu tenho uma outra pessoa amiga, por exemplo, que são heróis nesse sentido. Por exemplo, podiam estar em Lisboa de uma forma confortável, estão em Moçambique, por exemplo, a ajudar pessoas que estão a precisar, enfim. É um pouco diferente hoje, porque hoje nós temos, até pelas notícias, nós sabemos o que é que está a acontecer, quase podemos saber os sítios onde podemos ser heróis, não é? E é algo que não acontecia na altura dos Lusíadas. Então é preciso que os homens também, os homens atuais, atualmente arrisquem um bocadinho sair da linha. Eu gostava de ver aqui um excerto do livro Animalescos, que diz exatamente o seguinte: se sais da linha que se traçou no chão e sair da linha é cair, como as crianças sabem, se marcas um traço no chão, o que está fora do traço é abismo e queda, e se cais, estás morto. Logo a seguir, lê-se: tens de habitar acima do solo, o que não é, pois deixaste de ser chimpanzé há alguns anos. Portanto, há alguma... Muito obrigado. Apesar de teres atirado de novo, obrigado. Ficou assim mais baixo. Perante estas afirmações, como é que caracteriza a capacidade dos homens de hoje de saírem dessa linha, de saírem de terem riscos? Eu não sei, é engraçado, estamos aqui como vocês têm que idade? 16, 17, 18 já? Alguém tem 18? Quem é que tem 18? Não? Não, hoje, por exemplo, essa questão do risco e tal, é engraçado que hoje eu escrevi alguns textos sobre isso nas crónicas. Acho que nós temos uma sociedade de sentados. Se nós não tivermos cuidado, se vocês não tiverem cuidado, ficam a geração dos sentados. E as aventuras agora
eu estou a pôr todas as gerações, sei lá, a minha geração, se calhar até é uma geração que se está a sentar mais do que vocês, etc. Mas há um risco, que é a pessoa pensar que pode viver aventuras sentado. Está à frente do computador e de repente, ou está a jogar nos jogos, ou está a namorar e pensa que está a viver uma aventura amorosa ou uma aventura muito perigosa, mas não, se alguém o filmar, ele está simplesmente sentado. E há esta ilusão do ecrã e da internet que de repente nós achamos que estamos a correr perigo, que estamos a namorar, etc. Mas não, estamos em frente a um ecrã. Se alguém de fora. Uma das coisas mais impressionantes, alguns trabalhos de artistas fazem isso, que é nós quando estamos à frente do ecrã não temos a noção que estamos à frente do ecrã. Portanto, estamos a pensar que estamos num mundo qualquer extraordinário. E se nós somos filmados e nos vemos em frente ao ecrã, aí é que percebemos que estamos simplesmente sentados em frente a um teclado, uma coisa miserável, não é? E na nossa cabeça estamos a viver coisas extraordinárias. Hoje realmente há por exemplo, mesmo nas crianças, os miúdos com 6, 7 anos, muitos pais hoje não querem ter João, pelo menos em Lisboa, por exemplo, não sei, aqui nos Açores há tanta natureza que não sei, espero que os pais não façam isso, mas, por exemplo, os miúdos não vão para a rua, têm medo das coisas mais terríveis, têm medo que se magoem, têm medo de não sei o quê, e, portanto, mesmo as crianças com 6, 7 anos são as que ou fazem desporto federado organizado, em que está tudo quase defendido e quase alcatifado, ou estão em casa no computador. E, portanto, eu nasci em Aveiro, uma cidade do norte, e, por exemplo, eu passei a minha juventude a jogar futebol na rua, não é? Assim, a andar um bocado à pancada, a namorar, aquelas coisas não codificadas, não é? E hoje, pelo menos em Lisboa, ou a pessoa está no espaço determinado, ou está realmente em frente ao computador, ou está assim em espaços organizados. Portanto, eu acho que talvez há menos espaço para a aventura. Há uma coisa que eu acho que é ótimo que vocês deviam usar, que é o Interrail. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas, por exemplo, eu fiz isso com 18 anos e acho que é uma experiência extraordinária. Outra coisa, por exemplo, que não se usa, o Interrail, vocês sabem, é um bilhete de comboio que é baratíssimo, eu não sei hoje quanto é que é, mas é uma coisa que deve ser talvez 50 euros, uma coisa assim, que é durante o mês, vocês podem andar em qualquer comboio pela Europa, podem circular por 20 e tal países, normalmente podem dormir no próprio comboio, muitas vezes, portanto, é mesmo para quem tem pouco dinheiro mesmo. Há uma série de, vocês conhecem, há uma série até de situações para dormirem sem pagarem ou pagando pouco, enfim. Mas, por exemplo, isso é, as minhas imagens do Interrail são imagens mesmo marcantes, e acho que hoje as pessoas ficarem sentadas é mesmo também desistirem do mundo. Não é? Há uma coisa que também, infelizmente, Portugal não usa muito, que é o ano sabático. E se calhar os vossos pais não gostam muito dessa ideia, mas os outros países até não estão tão mal como isso, como a Alemanha, a Noruega, a Suécia, etc. É quase obrigatório as pessoas, quando completam 18 anos, em vez de entrar na universidade, entram na universidade, mas têm um ano sabático, que é um ano em que normalmente viajam. Nesses países, felizmente para eles e felizmente para nós, que não é a mesma situação, às vezes o Estado apoia mesmo essas viagens. Portanto, é um ano em que as pessoas não estão a estudar e é um ano para conhecerem o mundo. Não é? E eu diria que são formas, eu não digo de ser herói, mas pelo menos da pessoa se colocar fora da sua. Seria encontrando, não é? Uma forma de, sim. De contacto com o outro, também de conhecer outras realidades, sair da normalidade. Sim, de lidar com outra. Por exemplo, eu lembro que uma das experiências mais extraordinárias que eu tive foi, no Interrail, eu fiz a viagem com um rapaz que hoje é meu amigo, que é o Luís Batista, que é fotógrafo, que fez imagens para um livro que é o Atlas, com uma amiga indiana, que ainda sou amigo muito e vem de Goa. E, por exemplo, eu lembro que uma vez chegámos a uma e tal da manhã a Roterdão, uma cidade holandesa, e entrámos num hospital, não é? Numa coisa daquelas para estudantes, e nós, estava tudo escuro, nós não nos apercebemos, alguém nos levou
em silêncio no escuro para as nossas camas, cada um para a sua cama, e nós não nos apercebemos onde estávamos. A minha sensação é que havia mais gente, claro, porque eu sentia a respiração, mas que estava num quarto com 8, mais de 6 pessoas, ou 8, aqueles lixos, não é? E de repente o acordar foi absolutamente incrível. Estávamos num pavilhão e estavam lá à vontade 150 pessoas. De repente, a pessoa a acordar de manhã, como nos a falar em chinês, outros em italiano, outros em espanhol. Foi uma das sensações extraordinárias, porque foi mesmo que já dormimos sem termos a noção que estávamos no meio de um exército de jovens. E esse tipo de experiências, por exemplo, eu só recentemente é que fui ao Japão, e o meu primeiro contacto com um japonês, digamos, foi aos 18 anos, nesse Interrail, eu lembro perfeitamente que foi também uma experiência em que eu, se vocês puderem, quando um dia puderem ir ao Japão, vão ter uma experiência engraçada, porque os japoneses são do mais delicado, do mais educado, é inacreditável, é uma coisa quase irreal. E houve um japonês nesse Interrail, por exemplo, que por engano se deitou uma vez no dia que chegou, se deitou estava na minha cama. Não sei que a cama estava feita, mas ele tinha-se deitado, pensava que era a cama dele. Eu cheguei, nada chateado, pelo contrário, era até um ambiente muito descontraído. Ele teve que disse que aquela era a minha cama. Ele pediu desculpa e durante 4 ou 5 dias, cada vez que se cruzava comigo, quase que se punha a cabeça quase no chão e disse sorry. Isso é muito japonês, por exemplo, e essas coisas do Interrail de se cruzar com pessoas de outros mundos, com outras culturas. Por exemplo, um português diria desculpa e tal, e ficava resolvido, mas para ele aquilo foi uma coisa que eu acho que ele ainda hoje, passado por tanto, sorry. E por exemplo, depois de vir ao Japão, percebo que isso é uma disciplina mental de não se fazer nenhum, digamos, quase pecado coletivo, fazer uma coisa muito de cumprir as normas, não é? Para o bem e para o mal. Se calhar havia uns cursos, era ali das hostes. Eu sei que o professor Carlos vai fazer outro. Pode começar, que é sempre mais... É sempre mais fácil depois de haver uma primeira avançar para as outras. Depois posso ler aqui uma história ou outra, por causa disso. Está com o bairro. Aqui com o bairro, o Sr. Breste, sim. Eu estou com o outro Breste aqui que eu sucesso. Agora, já a edição nova, Ok. Mas uma das perguntas que, para quem ainda não conhece o Gonçalo, é a questão da poligrafia, a diversidade de tudo aquilo que escreve. Já ganhou prémios em poesia, por exemplo, em Itália, com a viagem à Índia, que podemos ir para a epopeia, como já se disse. A questão do romance, a tetralogia ao reino, que é muito, muito curiosa. Eu comecei a lê-la em Timor, depois vim continuar a lê-la em Portugal. É professor de português. As histórias falsas, a relação com os textos clássicos, das histórias falsas e do outro que eu ainda não consegui ler. Como é que se desdobra o Atlas do Corpo? É a tese de doutoramento, mas como é que se desdobra nesta situação? De como é que se chega a estes campos todos? Como é que se chega a isto tudo? Como é que se divide em 24 horas para isso e um bocadinho para dormir e dar aulas? Eu agradeço, por vezes conheço, não é? A obra com... Não, eu já contei isso várias vezes. Eu aos 18 anos, eu fui do Interrail, eu hesitava entre ser futebolista ou ir para matemática. Tinha mesmo uma intuição muito forte a matemática. Mas a partir dos 18, 19, comecei a escrever, provavelmente a ler e a escrever. Eu hoje penso o que é que eu li nessa altura, entre os 18 e os 30, e é uma coisa quase louca. Eu hoje não consigo ter aquele ritmo de leitura que era um ritmo completamente louco. De ler 600 páginas por dia, assim, uma coisa brutal. E que hoje nem pensar que consigo uma coisa dessas. Mas foi um período de 20, 30 anos em que escrevi imenso, né, eu depois só publiquei, portanto tinha muitos livros. Eu acho que essa questão das 24 horas, eu acho que tem muito a ver com o que é que a pessoa quer mesmo fazer, não é? Tem a ver com dizer não, muitos não, perceber que, sei lá, eu já fui, por exemplo, perceber que não quero ser rico, desde muito cedo, ou seja, não é isso que eu quero. Não quero poder, não quero... E portanto sempre
Já recusei, o meu currículo de recusas eu acho que é mais forte até do que as aceitas. Porque é isso, mas isso é que dá o tempo, não é? Depois coisas, porque é isso, se a pessoa quiser dinheiro, se a pessoa quiser poder, não sei o quê, depois vai aceitando coisas. Porque é muito fácil dizer que não aos 18 ou 19 anos, em que a pessoa já, no meu caso, tinha havido muitas coisas de libertários, etc. Portanto, era muito fácil dizer que não e dizer eu quero ser livre, o dinheiro nunca me vai corromper, não quero poder. Agora, depois aos 25 já é mais difícil, aos 30, depois quando se tem filhos. Por acaso, das coisas que me orgulho é que sempre não tive esse não. E que é difícil, porque o diabo vai se vestindo de várias maneiras. Não? Mas a outra parte assim mais comezinha é eu não tenho Facebook. Essa coisa às vezes das 24 horas não tenho nenhuma rede social, tenho um mail, não sei quem é que, não me lembro, tenho uma resposta automática. Respondemos bastante. A minha resposta automática é uma resposta automática quando mandam um mail, recebem uma resposta que é peço desculpa, acho que é do diabo. Peço desculpa, mas nas próximas semanas não será possível responder. É de alguma maneira de, por exemplo, algo que eu acho muito intimidatório, não sei como é que esta geração, como é que vocês estão a gerir isso, que é a ideia da pessoa receber uma mensagem e ser quase obrigado a responder imediatamente a seguir, o imediatismo. É como nós temos isso nas aulas. Hoje, há um texto do Humberto Eco, eu não sei se conhece, que é um texto que saiu na altura dos telemóveis, porque as pessoas estavam todas fascinadas com os telemóveis, e o Humberto Eco, que é um grande, era, há pouco tempo, era um grande ensaísta italiano, Humberto Eco, o nome da Rosa, eu acho que provavelmente alguns de vocês conhecerão. Mas ele escreveu um texto a dizer que o telemóvel e esta coisa de nós estarmos acessíveis sempre aos outros era a definição de escravatura. Ele é um texto incrível em que ele diz o que é o escravo? Clássico. O que é um escravo? O escravo é aquele que está sempre disponível para os outros, para o senhor. Não é? O escravo, quer dizer, se o senhor fosse às 4 da manhã pedir qualquer coisa que tem que estar disponível, dia, noite, a qualquer hora. E o Humberto Eco, logo no início do telemóvel, disse nós estamos a celebrar estarmos a ser transformados em escravos, disponíveis para todas as pessoas. Porque, por exemplo, nós estarmos disponíveis para as pessoas que amamos, para a nossa família, para as pessoas muito próximas, acho que sempre é bonito. Agora, por exemplo, estarmos disponíveis 24 horas para pessoas que nem sequer conhecemos, quer dizer, eu acho que é até uma falta de respeito em relação a nós próprios. É nós não nos respeitarmos o nosso tempo, não respeitarmos. E, portanto, nesse aspecto, eu tenho defendido bem a questão do tempo. E isso parecendo que não, ajuda. Mas há aí também um aspecto curioso que diz é que escreveu muito, já vamos em 38 cadernos, não é? Sim. 38, eu não estou a ver. Ainda há muitos cadernos então. Sim, há muita coisa mesmo. Mais coisas para sair quase Do que depois. Exato. Portanto, já há muito trabalho prévio feito. Eu escrevo, depois corrijo, e depois normalmente só publico passado 8 anos, 10 anos, essa é uma relação muito. Uma das coisas que eu não sei se vocês fazem, que é pena que se abandone um pouco, eu acho também por causa do Facebook, etc. As pessoas escrevem, não é? No Facebook escrevem. É o diário. O diário era uma coisa, às vezes é associado mais à parte feminina, mas o diário é muito interessante, que é a pessoa escrever diariamente. Nós temos grandes escritores diaristas, o Torga, o Ferreira, o José Luís Ferreira. Mas quer dizer, mesmo o diário, digamos, sem peso literário, mas é uma maneira da pessoa escrever e refletir. Isso perdeu-se. E o que eu acho um bocado preocupante não sei, era interessante saber se vocês leem, o que é que leem. As pessoas não têm noção, mas vocês leem muito. Escrevem muito. Leem muito o quê? Leem mensagens de SMS mas estou a falar sério, porque houve a geração anterior, antes do Facebook, Instagram, etc., não lia no sentido, só lia o jornal ou lia livros. E agora, esta geração, se nós não tivermos cuidado, nós estamos sempre a ler, estamos até sempre a escrever. Estamos a ler, eu peço desculpa, coisas que não adiantam nada. Vamos lá, então às 4, sim, tal, então assim. Isto não dá nada para a nossa cabeça. E uma coisa que eu acho que politicamente correto
seja um bom caminho a vários níveis, e por exemplo, a este nível, em relação à leitura, eu acho muito claro, as pessoas que não leem assim livros a sério vão ficar umas tontas, não tenho dúvidas nenhuma. Eu acho que vocês deviam. Eu acho que não há mal nenhum alguém decidir ser todo. Eu acho que não há mal nenhum. A pessoa de 19 anos diz: tudo bem, não vou ler, pronto, vou assumir, vou ser todo. Não tem mal nenhum. Agora, tem é que ter consciência disso. É que às vezes as pessoas não percebem que a pessoa decidir não ler livros é decidir eu vou ser uma pessoa desinteressante, claramente. E uma das coisas, não sei se vocês já sentiram isso, pode haver raparigas ou rapazes muito bonitos, muito interessantes, mas passado uma semana, se não tiverem nada na cabeça, são insuportáveis. Passado 15 dias, o que se faz com uma rapariga muito bonita que não tem nada na cabeça passado 15 dias? Onde é que se põe? Disseram a pessoa pergunta, onde é que põe este corpo? Vocês vão botar, onde é que põe este corpo? Eu já não aguento esta cabeça. E é isso, vocês, para serem pessoas interessantes aos outros, ou então arranjam também uma pessoa desinteressante e ficam um casal desinteressante. Há casais assim interessantes que são interessantes. Ficam assim, com a boca aberta, a ver o tempo passar. Eu acho que isso é uma opção. Agora vocês têm que ter a consciência disso. E às vezes, pronto, esta coisa do livro, por exemplo, eu acho que numa espécie de bullying muito totó. Bullying, ou seja, alguém a ler parece que às vezes é atacado, criticado, como se estivesse fora de moda, como se... E eu acho que se tem que inverter isso, quer dizer, não ler é mesmo ficar tonto, é ficar com linguagem básica, da comunicação, não é? Vocês comunicam uns com os outros, isso é comunicam através da linguagem, mas essa linguagem é a mais básica que existe. É mesmo, por exemplo, é um pouco como vocês, não sei se aprenderam inglês e francês aprenderam ou não. Alguma coisa. Mas imaginem que vocês sabem algumas palavras, sabem 100 palavras de francês, bem, ou 150, e vão para a França e tentem pensar alguma coisa em francês. Vão ver que não vão conseguir. E às vezes é bom ter a noção que quando nós dominamos também meia dúzia de palavras em português, mesmo que seja a nossa língua, nós também não conseguimos pensar sobre nada. Quando estamos sempre a usar o mesmo tipo de vocabulário, o mesmo tipo de frase. E portanto, eu acho que muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, vamos criar gerações de pessoas que são estrangeiras na sua própria língua. E o que é perigoso disso é que depois não conseguimos pensar. Não é? Vocês vão votar daqui a um ano e tal, não é? E todos admiram a democracia, por exemplo, eu não sei o que é que vocês sabem de política, ou que já leram, por exemplo, este livro do Sr. Brecht, a homenagem ao Bertolt Brecht, mas que é todo muito político, que é um livro muito político, eu até posso ver algumas partes. Não sei se já leram, por exemplo, 1984, do Orwell. Não. Mas esse era um livro que acho que deviam ler para que deu origem ao Big Brother do TVI, precisamente para pensar em que a TVI é que o original, não é? Que é um termo, vocês sabem qual é o concurso, não é? O Big Brother. Isso vem de um livro que é o 1984, já Orwell. É um livro muito importante em termos políticos. Eu acho que, por exemplo, vocês vão... Uma das coisas que eu também acho é vocês vão votar a partir dos 18 anos, não é? Toda a gente valoriza muito a democracia, a questão de irem votar, não é? Ou seja, acham que a democracia é importante. Se vocês não trabalham para perceber alguma coisa sobre a questão política, depois vão votar de uma forma totalmente inconsciente. Portanto, como é que vocês podem valorizar a democracia se vocês próprios vão votar e sentem que não têm... Não é? Nos adaptar para a necessidade de três português. Sim, e para desenvolver e obviamente isso não parece... Perceberem quando é que são manipulados, por exemplo, ler permite perceber quando é que somos manipulados através da linguagem. Esta questão de votar, não é? Vocês sabem que o Hitler foi eleito democraticamente, foi eleito com umas eleições. Seja, esta questão de perceber quando é que se é manipulado, etc., perceber quais são as ideias políticas que estão por trás, às vezes, dos discursos, é uma coisa básica, senão daqui a 3 ou 4 anos, numa utopia trágica, numa distopia, podemos estar a eleger, vocês a ajudarem a eleger, e todos nós a ajudarmos a eleger, por exemplo, um partido fascista, um partido tal.
E é isso que às vezes é um bocado. E ler livros permite isso. Portanto, no 1984 acho que é mesmo. Enfim, não sei se querem pôr mais questões. Se querem pôr questões. Eu posso ler, já agora que falei da questão política, eu posso ler aqui algumas histórias do Sr. Brecht. É um livro com micro-histórias, mesmo assim muito pequenas, e algumas delas um bocado políticas. Por exemplo, o desempregado com filhos. Disseram-me, só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão. Ele estava desempregado há muito tempo, tinha filhos, aceitou. Mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego. Disseram-me, só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão que te resta. Ele estava desempregado há muito tempo, tinha filhos, aceitou. Mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego. Disseram-me, só te oferecemos emprego se te cortarmos a cabeça. Eu estava desempregado há muito tempo, tinha filhos, aceitou. Esta história é uma história divertida que tem a ver com... Mas é uma história política, não é? Que tem a ver com as pessoas quando estão desempregadas aceitarem tudo, não é? Aceitarem por exemplo, este é o homem mal educado. Tem a ver um bocado, por exemplo, estas histórias muitas vezes parecem que são sobre uma coisa, podem ser sobre isso, mas também sobre outras coisas. Por exemplo, esta história pode ser um pouco sobre a ideia que muitas vezes um grupo faz de uma pessoa. Vai construindo uma ideia, muitas vezes pode ou não responder. O homem mal educado. O mal educado não tirava o chapéu em nenhuma situação. Nem às senhoras quando passavam, nem em reuniões importantes, nem quando entravam na igreja. Aos poucos, a população começou a ganhar repulsa pela indelicadeza desse homem. E com os anos, esta agressividade cresceu até chegar ao extremo. O homem foi condenado à guilhotina. No dia em questão, pegou a cabeça debaixo da guilhotina, sempre e orgulhosamente com o chapéu. Todos aguardavam. A lâmina da guilhotina caiu e a cabeça rolou. O chapéu, mesmo assim, permaneceu na cabeça. Aproximaram-se então para finalmente arrancarem o chapéu àquele mal educado, mas não conseguiram. Não era um chapéu, era a própria cabeça que tinha um formato estranho. Por exemplo, também é divertida esta. Mas, por exemplo, esta história tem muito a ver com, às vezes, a ideia que se tem. Portanto, eles achavam que era um mal educado, não é? Tem a ver um bocado com a ideia que muitas vezes um grupo cria em relação a uma pessoa e vai criando uma espécie de ficção e depois percebe que afinal não é bem isto. Se calhar, depois, se houver tempo, ou noutra situação posso ler, mas há pouco estava a falar da questão política, por exemplo. E eu vou dar amanhã um ateliê, talvez numa outra altura até possa dar, por exemplo, um grupo como vocês, com a vossa idade, um ateliê de escrita. E, por exemplo, a escrita é interessante a ficção. Por exemplo, nós temos uma ideia política. Como é que transformamos isso em ficção? Por exemplo, eu sou contra a pena de morte. Mas se eu disser eu sou contra a pena de morte, esta frase não tem... Milhares de pessoas podem dizer isso. A questão é como é que se transforma isso em qualquer coisa. E esta micro-história é um exemplo. E contra a pena de morte, tem a ver com a pena de morte da cadeira elétrica. Chama-se avaria. Por um curto-circuito elétrico incompreensível, o eletrocutado foi o funcionário que baixou a alavanca e não o criminoso que se encontrava sentado na cadeira. Como não se conseguiu resolver a avaria, nas vezes seguintes o funcionário do governo sentava-se na cadeira elétrica e era o criminoso que ficava encarregue de baixar a alavanca mortal. Ou seja, o criminoso está aqui na cadeira elétrica, o funcionário do governo ia baixar a alavanca para ligar a eletricidade, havia um curto-circuito, ele é que morreu, tentaram resolver a avaria, mas não conseguiram, portanto, na vez seguinte, o funcionário do governo sentava-se na cadeira elétrica, não havia problema, e o criminoso é que baixava a alavanca e com o curto-circuito morria. Por exemplo, isto é uma maneira complicada, diríamos, de dizer eu sou contra a pena de morte. Não é? E o que eu acho interessante na literatura é isso, a literatura tem infinitas maneiras de dizer, às vezes coisas são muito simples. Mas eu acredito que, por exemplo, às vezes pela caricatura, como é este o caso, somos mais eficazes do que sendo uma crítica direta. Não? Mas é um exemplo de um texto super político também.
Indo ao encontro desses pequenos textos, há um outro livro que é o Short Movies, que são pequenos, digamos assim, pequenos excertos do cotidiano, quase como sinopses, com potencial criativo. Como é que esse livro poderia ser um motor de arranque para estes jovens que o leçam, darem asa à sua criatividade e ao seu espírito? Pois, eu não sei, os short movies têm aqui na biblioteca. Parece que está Pronto, aquilo são, alguns estudantes já fizeram, aquilo são pequenos, propriamente, são pequenos filmes, assim, às vezes com uma página ou duas. E há vários estudantes que já fizeram filmes, precisamente de cada... Eles têm esse potencial. Tem esse potencial. A partir do que está escrito, Se poder fazer uma história. uma história, perfeitamente. Vocês querem pôr alguma questão? Vejam lá. Alguma questão mais pessoal, mais literária, estejam à vontade. Estou com vergonha. Qual é o vosso curso? E qual é a questão? Humanidades? Podemos investir vocês também. Alguém da economia? Como? Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Mas são duas turmas, é isso que estão aqui. São três. Duas mudanças no décimo e no décimo. Não há ninguém das artes. Ia perguntar exatamente a importância que dá nos livros à interpretação artística e artística. Mas eu não sei que as pessoas das letras não querem pôr nenhuma pergunta sobre o grupo. Vocês querem entrar em letras? Não é Universidade de Letras, é? Ou não? Não? Ainda não sabem, não? O gato comeu a língua. Eu trabalho com muitas... Uma coisa importante que é que não se falou, até no livro que a menina está perdida no seu século à procura do pai, mas uma menina com trisomia 21 é esse. Eu trabalho muito com populações com trisomia 21, cegos, etc. E é das coisas mais também importantes. Sim, proximidade humana. Sim, e é uma coisa muito, até efetivamente muito forte, não é? Primeiro me disse desculpa pela mudez, não é? Está a pensar. Por exemplo, uma das coisas chocantes em relação aos cegos, eu trabalho com cegos. Há um grupo que é o da Santa Diferença que é de dança, tem várias pessoas com trisomia, então tem um cego. E não sei porque há uma ideia em relação aos cegos que é completamente errada. Por exemplo, o meu irmão fez economia e fez doutoramento numa universidade muito boa, dos Estados Unidos, uma das melhores, e tem um colega que é cego, que é doutorado em economia e tal. Ou seja, há cegos, aliás, a história está cheia de pessoas invisuais, eu gosto da palavra cegos, aliás, este paternalismo que às vezes existe, precisamente esta pessoa com quem, o Zé, com quem às vezes trabalho, ele dizia, ficava irritadíssimo quando chamava invisual, ele achava que era um paternalismo, ele dizia, eu sou cego, espero que me chamem cego, é isso. Mas, por exemplo, uma coisa que acho incrível é, não se vê um cego na televisão, não vai nenhum cego à televisão, a não ser se for para falar sobre a cegueira, que é completamente impável, não se percebe. Os cegos têm, como eu digo, doutoramentos, têm não sei o quê, e esta parte também me interessa muito nos livros, que é, nós aqui estamos todos, felizmente, conseguimos falar, ouvir, pensar, de uma forma mais ou menos normal, digamos, mas há uma quantidade de pessoas que estão fora deste, e às vezes nós como vivemos só neste ambiente, por exemplo em Lisboa, há quase 2% da população que é cega, e por exemplo, a pessoa pode passar um mês sem ver um cego em Lisboa. Há uma quantidade de pessoas com deficiência, a pessoa pode passar um mês sem ver ninguém. Isso, a pessoa fica a pensar que é este o mundo nosso, e acho que é uma ideia falsa. Mas para dizer, eu acho que, por exemplo, eu trabalho muito com pessoas que não conseguem falar, ou falam muito mal, têm dificuldades em pensar. E o facto de nós termos sido, para nós ser muito fácil falar, perceber as coisas, deve ser ler, por exemplo. Irrita-me muito que as pessoas não leem, porquê? Pessoas que sabem que conseguem ler. Porque há muitas pessoas
que não conseguem ler. Eu trabalho com pessoas com autismo infantil que não conseguem ler, não conseguem ler, não conseguem perceber. Portanto, nós conseguimos ler. Temos foi-nos dada esta dádiva, ou pelos nossos pais, ou por Deus, ou pelo DNA, acreditem no que quiserem, não é? Mas isto é uma dádiva e nós não lemos. Uma pessoa sabe que consegue ler e não lê. É quase uma falta de respeito em relação aos avós, aos pais, em relação ao DNA. Em relação ao DNA, eu acho que a pessoa está a desrespeitar o DNA. Há bocado falou do chimpanzé, né, dessa coisa. Ou seja, nós estamos, o ser humano é de ter estas capacidades. Se nós não as exercemos, estamos a desrespeitar os homo sapiens, não é? Isso também pode ser uma opção, não é? Pois, pois, pode ser uma opção. Mas eu acho é que se tem que... Uma opção. Sim. Não, o que eu acho é que se tem que virar um pouco, porque realmente eu sinto até em determinados grupos que há uma espécie de bullying em relação àquele que lê, como se aquele que lê fosse... Ou seja, a ideia de que alguém que lê é um fracassado social. Ou seja, ele está a ler porquê? Porque não tem amigos. Não tem namorada, não tem ele está a ler porquê? Porque quer ouvir coisas novas, quer aprender coisas novas, quer se tornar uma cabeça interessante, uma pessoa interessante. E quem não está a ler, é quem não lê mesmo e só está sempre a falar com amigos, etc. Está. Às vezes lê porque os amigos são também desinteressantes, não é? Não estimulam. Pois. Não, a internet é fascinante, é mesmo, mas o que eu acho também é que há uma coisa muito que não tem a ver com o livro. O livro, por exemplo, o facto da pessoa se isolar é muito importante e estar em silêncio, não é? E, por exemplo, uma das coisas que eu acho também tem uma conotação negativa é o isolamento. Quando alguém está isolado, calado, não é? E em silêncio, as pessoas perguntam, então há algum problema? Não, quando isolado, em silêncio, é precisamente o ato de ler, é o ato de pensar, não é? Mesmo as pessoas da ciência. Imaginem que o Einstein estava sempre a mandar mensagens, não desligava a internet. Não é? Quer dizer, ele não faria nada. Faria muitos amigos, aparentemente, não é? Ou seja, lá o que for, mas não fazia nada. Esta coisa de desligar, eu acho que é fundamental. Também acho que é. Mas pronto, eu acho que às vezes vocês defendem-se melhor do que nós, às vezes. Sei lá, a geração dos meus pais, às vezes está mais ligada à internet do que vocês. Vocês desligam a internet. Vocês há momentos em que podiam estar ligados à internet e estão desligados ou não? Não. Não, nos Estados Unidos houve agora um professor que fez uma experiência que eu não estava a perceber. Realmente está a ser preocupante. É mesmo preocupante. Eu ando muito no método de Lisboa e há 5 anos, foi um pouco tempo, há 5 anos havia muita gente a ler e agora numa carruagem havia, sei lá, à vontade de 10 pessoas a lerem livros e agora ver-se uma pessoa a ler é quase uma... E o professor dos Estados Unidos fez um estudo que eu não estava a perceber, que ele dava os mesmos textos às mesmas idades, desde há 10 anos, e agora as pessoas chegavam e diziam, professor, não percebi o texto, não entendi nada, Então ele fez um texto, um estudo até com câmaras de filmar, que era ver eles tinham um texto para ler, mas quantas vezes é que eles interrompiam para ir responder uma mensagem, ou mesmo não responder, só ver qual é a mensagem que chegou a ler, e chegou à conclusão que, por média, cada estudante só lia 40 e tal segundos seguidos sem interromper a ver uma mensagem tal. E, portanto, era por isso que eles não compreendiam, porque eles agora lê-se 3 ou 4 linhas, um livro e depois vai-se aqui. Ver a mensagem. O João diz que, olha, ok, às 4 da tarde, não sei o quê. Depois vai-se para aqui. Depois, olha, ele gostou, like. Ou seja, e cada vez que a pessoa volta aqui, quer dizer, já interrompeu, a cabeça não vai para um sítio e depois volta para o outro da mesma maneira. Nós estamos sempre a começar do início. O que ele provou é que os estudantes perdiam completamente e, portanto, já não se lembravam minimamente, porque a última frase que tinham lido era do João às 4 horas, ok. Portanto, já não se lembravam, portanto, não entendiam nada do texto, estavam sempre a ler a primeira frase, quase. E isto, por exemplo, se vocês não tiverem cuidado, por exemplo, eu acho que vocês vão treinar a desligar a internet
Primeiro faço como se fosse uma droga, primeiro 10 minutos, depois 30 minutos, depois 1 hora. Senão não vai ser fácil mesmo. Podem não desligar. Depois vão envelhecendo, depois morrem, depois alguém desliga para vocês. Tem uma vida desinteressante e tal, depois sempre ligados, super desinteressantes, mas sempre ligadíssimos. Depois falecendo. Era um ótimo epitafo. Não, acho que é mesmo. Bem, não sei se querem fazer alguma pergunta, se querem. Não tenho. Se estão assustados. Não. Mas digam lá, vocês desligam ou não? Não desligam a internet? Em casa? Não? O menino está a dizer que sim. Desligas? Proibidas? Não é, não é? Diana? Sim, sim. Desligas em que situação? Quando vejo que estou mais atarefada e preciso de efetivamente concentrar-me e focar naquilo que tenho a fazer. Isso dura normalmente quanto tempo? Isto é uma assim. Mas poderíamos fazer aqui uma estatística, que era acho que seria interessante. Quando tenho, por exemplo, Tens um trabalho, por exemplo. neste momento, como o período é muito curtinho, são uns queixos muitíssimo uns dos outros, trabalhos e agora os exames, se for preciso, faço 3 ou 4 horas. Já estás numa fase de intoxicação. E vocês? Não desligam? Bem, depois como é que se concentram? Como é que vocês, a questão é, como é que nós fazemos, como é que trabalhamos? Como é que vocês trabalham? É que o que é incrível é que os chapas, por exemplo, no meu prédio lá em Lisboa estão a fazer obras. E é assustador também a questão das obras. Agora as obras vão demorar um século. O senhor que está lá a fazer uma coisa, ele está assim. Está sempre também a martelar a mesma perna. Eu passo por lá e está a sempre lá na mesma perna. Não percebo como é que as pessoas trabalham, não percebo como é que vocês trabalham. É assim? Mas, por exemplo, vocês, pelo menos, por exemplo, quando estão a querer trabalhar, vocês só não respondem, pelo menos, ou seja, só ouvem e não respondem? Eu gostei, a sério, é uma pergunta que gostava de saber. Basta não usar o telemóvel quando se vai fazer alguma coisa. Pois, é ligar o som. Deixa-se a carregar. Ele é um Mais tarde. Ele é radical. Não levar o telemóvel não quer dizer. Foda-se com a atenção. Mas eu acho também que a intenção não é dizer que os telemóveis são o demónio do século, não é? Também não quero entender isso. É a questão do equilíbrio. Pois, Nada tem que fazer com que eles estejam mais atentos ao mundo. pois, não, é que a pessoa não tem noção. É como se a questão de trabalhar, de concentrar, imaginem, por exemplo, vocês estão a trabalhar e estão numa sala e alguém em 40 segundos, que é mais ou menos 40 e tal segundos, alguém abre a porta e diz: olha, às 4 da tarde, olha, like naquilo. Pois, não, arranjem um amigo, e fisicamente faça o que o telemóvel faz. Para a pessoa ter consciência, a pessoa não tem consciência, a pessoa está a trabalhar e entre ele e diz: olha, ok, às 4 da tarde, olha, like uma coisa, olha, eu disse que sim, olha, para vocês verem o que é impossível trabalhar. Eu pessoalmente, estava a falar, pessoalmente, de manhã desligo completamente a internet, eu trabalho aliás num sítio onde tem internet, o telemóvel desligo. Já contei isto às vezes, os meus pais são lá velhos e às vezes ficam no meu ateliê e eu estou lá fechado a ler e a escrever e os meus pais, com quem eu me dou extraordinariamente bem, eu tenho uma relação muito boa, põem quando querem alguma coisa, põem um papel debaixo da porta. Mas não interrompem, quer dizer, porque sabem que aquilo é um momento, eu estou ali a trabalhar. E quando vou almoçar, olha, tem um papel, olha, vamos almoçar, se quiseres vir, vai lá ter, tal. E isto tem a ver com, eu já disse várias vezes, isto é a grande prova da amor que eu já recebi dos meus pais, que é perceber não interromper. Então, se os nossos pais
têm a delicadeza de não nos interromper quando estamos concentrados. Então agora o João, o António, que eu não conheço, que diz, ai, está-me a interromper. Eu estou a autorizar que eu me interrompa. Como é que é isso? Que ideia que vocês têm de vocês próprios? É de alguém que tem uma ideia miserável de si próprio. Completamente. Ou seja, qualquer pessoa nos pode interromper. Mas como é que é isso? Quando os nossos pais, a nossa namorada, os nossos grandes amigos, 5 ou 6 amigos, agora toda a gente nos pode interromper. Então vocês somos uns totós. Não temos mesmo ideia, não temos mesmo uma boa ideia de nós próprios. Não é? Eu acho que é isso também Mas é curioso ver que a própria tecnologia já criou, há determinados telemóveis, determinados computadores que já têm uma opção, que era uma coisa que eu vi, que é o não incomodar. Ou seja, bloquear uma série de solicitações. Eu recebo o e-mail, ele não vai aparecer o pop-up a dizer recebeu o e-mail com a publicidade, não sei do que. A própria tecnologia está-se a adaptar para ir bloqueando, mas mesmo assim não é um desligar, é uma adaptação. Sim. Não, enfim, vamos ver. Mas eu acho que vai haver uma reação. Acho que está a haver uma reação. Mas como eu digo, eu acho que até há gerações mais velhas que estão até completamente indefesas. Eu conheço pessoas com 60 e tal anos que estão completamente ligados, muito mais até do que a vossa geração. Até vocês se prepararam, apesar de tudo, psicologicamente foram crescendo com isso, não é? Mas se vocês querem fazer alguma coisa interessante na vida, não é? Prática, profissional e etc., têm que mesmo pensar sobre isso, pensar como é que lidam com isso. Eu estive no Japão e o Japão é como se fosse, em termos tecnológicos, 50 anos. É nós vemos Portugal daqui a 50 anos, se calhar, que é uma coisa que está muito mais avançada. E, por exemplo, há cerca de 12 a 15%, anda assim nesses valores, depende um pouco de problemas mentais que estão ligados no Japão, que estão ligados às tecnologias. Há uma quantidade gigantesca, mas gigantesca, por exemplo, mais de rapazes, as raparigas não. É engraçado, é muito menor o número de adições em termos de tecnologia, mas há uma quantidade, uma porcentagem gigantesca de homens, por exemplo, que já não saem do quarto, mas até têm um termo técnico, pessoas que não saem, só estão que, por exemplo, já não conseguem, precisamente estão sempre a contactar via ecrã, por exemplo, não conseguem falar com raparigas. O Japão tem cursos para homens de 30 anos, como falar com uma rapariga. Eles não sabem. Há uma coisa em Tóquio, que são lojas na rua, lojas como existem as nossas lojas de roupa, etc. São lojas de abraços, em que estas pessoas que estão completamente desadaptadas em termos culturais não sabem, por exemplo, não conseguem perceber. Porque se a pessoa está sempre com um ecrã, não consegue perceber se a outra pessoa, quando está de frente a uma pessoa, se ela está nervosa, se está a gostar, se não está a gostar, portanto, não consegue perceber nada do outro, não é? E há, por exemplo, essas lojas de abraço, é quase caricato, eles têm emendas, não tem nada a ver com coisas mais complicadas, é muito simples, por exemplo, são raparigas, sei lá, mulheres com 20 e tal anos, 30, e homens que pagam para 20 euros para receber um abraço durante 15 segundos. É inacreditável. Pagam para pôr. Portanto, são lojas abertas, não tem nada a ver com coisas mais complicadas como eu digo. Pagam, por exemplo, para estar 2 minutos com a cabeça deitada nos joelhos da rapariga, pagam 20 euros. É uma emenda completamente. São pessoas que nunca tiveram próximas de uma mulher ou de um homem, que não sabem como lidar. Há imensos cursos como eu disse, como a primeira conversa, como dizer. Porque a questão do rosto, por exemplo, o Homo sapiens treinou esta coisa dos rostos, não é? Perceber um pequeno toque da sobrancelha, o que é que está a acontecer, se a pessoa está aborrecida, chateada, se não sei o quê. E se nós estamos sempre a lidar com os ecrãs, perdemos essa capacidade. E há uma porcentagem gigantesca de japoneses com problemas a este nível, que é incrível. E alguns internados mesmo. Uma porcentagem grande de pessoas internadas.
Eu fiz. Dá mais, não? Não, pois, é interessante pensar sobre isso. Há 2 anos estive ligado a uma colónia de férias em que a regra era, uma regra que é um bocado base, a ideia é que as pessoas estivessem integradas em tudo, e portanto só entregavam o telemóvel, só tinham acesso ao telemóvel das 2 às 3, todos os dias, já não lembro bem. Bem, e que eu julgo que foi 20 e tal % logo no primeiro dia desistiu. Era de 14 aos 17 e tal. Mas é assustador, não é? Estavam num sítio totalmente acessível, a ter tal, mas torna-se um bocado perigoso, não é? A pessoa está, enfim, mas... Eu julgo que nós vamos ter que terminar, porque eles têm aula agora, não é? Pode ser um vídeo. Muito obrigado por terem muitas vossas questões. Dá boa sorte, todos os parabéns, está bem? Muito obrigado por estarem atentos a isto. Certeza que não querem sair. E daqui a Muitos calados que Não sei se Não podem fazer comentários agora nas redes sociais. Não, mas espero que daqui a uns anos, se eu vier cá, espero encontrar-vos, tenho certeza que vocês já fizeram muita coisa interessante. Está bem? Felicidades, muito obrigado.